O que era para ser uma noite tranquila virou caos em segundos e não foi em qualquer lugar, foi no coração de Washington, com o presidente dos Estados Unidos presente e com tiros sendo ouvidos a poucos metros de distância. Presta atenção nisso, em um jantar tradicional, um evento que reúne jornalistas, políticos, autoridades, um símbolo da liberdade de imprensa americana, tudo controlado, tudo planejado, até que o som rompeu o ambiente. Disparos secos, próximos, reais, e naquele instante ninguém sabia o que estava acontecendo. Pânico, silêncio foi quebrado, gente se jogando no chão, pessoas se escondendo debaixo das mesas, sem informação, sem direção, somente instinto de sobrevivência. Relatos vindos de dentro do salão mostram o nível de tensão. Jornalistas que estavam no local disseram que os tiros foram ouvidos muito perto mesmo. E isso muda tudo, porque quando o perigo parece distante, você reage de um jeito, mas quando ele parece ao lado, o corpo trava, a mente entra em estado de alerta máximo e o caos começa. Enquanto isso, o que acontecia com o homem mais protegido do mundo? Ele não fica parado, ele não espera, ele é retirado imediatamente. Agentes do serviço secreto entram em ação, sem hesitar, sem margem para erro. Eles cercam, protegem e tiram o presidente do local em questão de segundos. Tudo treinado, tudo calculado, tudo executado com precisão. E não foi só ele, outras autoridades também foram retiradas. O vice-presidente, secretários, altos cargos, todo mundo virou prioridade, porque naquele momento ninguém sabia se aquilo era um ataque isolado ou algo muito maior. E aí vem um detalhe que aumenta ainda mais a tensão. O sinal de internet no local estava ruim, quase inexistente, ou seja, quem estava lá dentro não tinha informação, não sabia o que estava acontecendo, não sabia se havia mais atiradores, não sabia se era um atentado, nada, só o som dos tiros e o medo crescendo. Do lado de fora, a cena muda rápido, a polícia cercou tudo, viaturas, ambulâncias, bloqueios, o perímetro virou uma fortaleza, ninguém entrava, ninguém saía. Era uma operação de emergência em tempo real, e isto mostra uma coisa: quando algo assim acontece em Washington, a resposta é imediata, mas mesmo com toda essa estrutura, a pergunta ainda estava no ar: o que realmente está acontecendo? Foi um ataque? Foi direcionado? Ou foi algo isolado? Minutos depois, a primeira resposta começa a surgir. O suspeito foi detido, preso, imobilizado pelas forças de segurança do local, mas isso não encerra a tensão, porque até aquele momento ninguém sabia quem era, ninguém sabia a motivação e, mais importante, ninguém sabia se ele estava sozinho. E aí que o cenário fica ainda mais pesado, porque esse não é um evento qualquer. Esse é um evento com o presidente e isso muda o nível de tudo. Cada detalhe passa a ter outro peso, cada segundo conta mais, cada falha pode custar caro e tem mais um ponto que não dá para ignorar. Esse episódio reacende memórias, porque não é a primeira vez que algo assim acontece envolvendo Trump. Durante a campanha de 2024, houve uma tentativa de assassinato, um tiro, um momento que já tinha chocado o mundo. E agora, outro episódio com disparos próximos, outro momento de tensão máxima, outro alerta. E isso levanta uma questão inevitável: coincidência ou sinal de algo maior? Enquanto isso, o próprio Trump se manifestou, disse que o atirador foi detido e elogiou a atuação do serviço secreto, chamou de rápida, precisa, de eficaz. E de fato foi, porque em um cenário como esse, o tempo é tudo e a resposta precisa ser perfeita, mas tem um detalhe curioso. Inicialmente,
Trump queria continuar no evento, seguir com o jantar, como se nada tivesse acontecido, uma tentativa de mostrar controle, de mostrar firmeza, mas depois seguiu com a recomendação das autoridades e deixou o local. Foi levado para a Casa Branca, onde deve falar sobre o ocorrido, e isso mostra um ponto importante. Mesmo com toda a segurança do mundo, o risco nunca é zero. Nunca! Agora pensa comigo, um evento fechado, altamente monitorado, com presença das principais autoridades do país e ainda assim disparos acontecem nas proximidades. Isso muda a percepção de segurança, isso muda o clima, muda tudo. E o impacto não é só local, é global, porque quando algo assim acontece com o próprio presidente dos Estados Unidos, o mundo inteiro presta atenção, mercados reagem, governos observam, analistas tentam entender e a tensão se espalha, mesmo sem vítimas, mesmo com o suspeito preso, o efeito psicológico fica e ele é forte, muito forte, porque esse tipo de episódio não termina quando os tiros param, ele continua nas investigações, nas perguntas, também nas dúvidas. Quem era o atirador? Qual era o objetivo? Havia mais alguém envolvido? E, principalmente, isso pode acontecer de novo? Essas respostas ainda não existem, e enquanto elas não aparecem, o cenário continua aberto, instável e imprevisível. O evento foi cancelado, será remarcado, mas a noite já entrou para a história, não pelo jantar, mas pelo que aconteceu fora dele, pelo momento em que tudo saiu do controle, pelo instante em que o som de tiros interrompeu uma noite que parecia comum e transforma tudo em tensão. Agora a situação está sob controle, o suspeito está preso, o presidente está seguro, mas a pergunta que fica é a mais importante de todas: o que realmente estava por trás desses disparos? Porque dependendo da resposta, isso pode ser só um episódio isolado ou o início de algo muito maior, e nesse tipo de cenário, o silêncio que vem depois pode ser ainda mais preocupante do que o barulho dos disparos.